MHF, daquele jeito, é nóis. É isso aí, galera. Ritmo alternativo protestante. É a idade toda da periferia, mano. E a favela é a escola e vem dia a dia na cara da lata, entendeu? Favela é escola. Lamento burguesia, periferia, tá com tudo. Com mais informação, nós aqui não fica mudo nem sério. Enxergo bem de longe o pensamento de maldade. O perfume que tu usa exala pilantragem. Tudo que tu toca destrói, corrói. Essa gente que envenena é o fruto proibido. Oi, a favela é uma escola, reina a sabedoria. Eu me pergunto por que a burguesia ofusca e oprime nós, a maioria. Se a favela é uma escola, nós aqui não queremos. O MHF é um movimento que tenta fazer a cultura local, né, o resgate da cultura amazônica, o resgate da identidade amazônica, entendeu? O resgate da identidade. Tentar passar uma autoestima para a molecada da periferia, entendeu? Tenta fazer uma autoestima que a molecada se assuma a sua identidade como mora na periferia, como caboclo, como índio urbano, né, que a gente fala, a gente usa o termo índio urbano, como beradeiro. Querendo, a gente tem traços indígenas, né, traços de caboclo mesmo, tem boca, traços de negro. A lança tá sempre preparada pro dragão traiçoeiro, então vamos mandar um salve, periferia salve. Guerreiros, guerreiras, sobreviventes, a arma tá na mente, a atitude é com a gente, união é corrente. FAC dá pras favelas, muitas rimas de presente. Vamos mandar um salve. Nós fizemos um grupo chamado Conexão Arte de Rua, que é onde a gente pensou em fazer política no hip hop. O Conexão Arte de Rua ele teve um primeiro parceiro, que foi a Fundação Inocência. Logo no início de 1992, 3, 94, a gente tinha essa parceria com a Fundação Inocência, e aí que a gente começou a pensar algumas estratégias nossas, tipo pensar em resguardar aqui a memória do bairro e lutar contra a discriminação na época, que o bairro foi discriminado por vários jornais aqui da cidade, um programa chamado Carril, que a polícia desrespeitava nós porque via todo dia o Carril entrando aí, dizendo que aqui só tinha bandido. Nós fizemos uma ação chamada Reage Mucamba, a partir daí que a gente foi começar a pensar em se organizar assim, mais politicamente, de fazer o nosso trabalho ser reconhecido. Aí nós tivemos aí essa Fundação Inocência, que foi logo no início, tivemos uma grande madrinha que foi a Ione, que hoje encontra-se com a gente. Mas começou assim, né? Oi. Aí criamos o MH2O como forma da molecada estar se organizando, tá pensando no hip hop, mais assim, mais voltado para o movimento social, mais voltado para o protagonismo juvenil, essa coisa de a gente está não só discutindo entre a gente, mas trazendo outras pessoas para contribuir. Aí a gente começou a trabalhar essa consciência política dentro do hip hop e estamos até hoje trabalhando essa consciência política. O MH2O durou até 98. Amazônia tá do velho, caboclo de sangue, caboclo regional, Cuiabá é Cuiabá, mensagem mais vasca, terra amada, Nojentivo, BH, região norte, na beira do rio, veradeiro, tão na lida, veradeira, no Itapó, e os filhos e as filhas, varrendo de cipó, e os moleques na taquina, brincando sem pó. Veja só, no Bossa tem teca boa, pescando na proa, tarrafa que voa, zagaia que zoa, essa farta é de boa, essa farta é de boa. A brisa da cidade verde me traz alegria, vejo nascer esperança nos filhos de Maria. Quem bebe dessa água, logo logo se vicia. Quem planta nesse chão se estabelece e se procria. A brisa da cidade verde me traz alegria, vejo nascer esperança nos filhos de Maria. Quem bebe dessa água, logo logo se vicia. Quem planta nesse chão se estabelece e se procria. E cara pálida, segura que lá vai flechada. Da nossa aldeia, ADF não te erra, se prepare, vai. Proteja seu império índio urbano, guerreira até a morte, da tribo hip hop, regional, os ventos estarem possuídos, Magé abençoou, vai ser aquilo, é compromisso, objetivo, é nóis, hip hop da floresta, a nossa rima é feroz, então, agora é fac, símbolo baque, é contra-ataque, guerreiros e guerreiras convocados para a guerra, eu sou o bicho que te ferra, Amazônia, o mundo, é meu quintal, você vem, é campeonato.
cidade vai ficar passando mal. Tamo preparado, a trincheira tá formada, munições de ideias só rádio, então vamos pra cima, cabocada. Vamos pra cima, cabocada. A brisa da cidade vem de mim, traz alegria. Vejo nascer esperança nos trilhos de Maria. Quem bebe dessa água, logo logo se vicia. Quem planta nesse chão, se estabelece e se procria. A brisa da cidade vem de mim, traz alegria. Vejo nascer esperança nos trilhos de Maria. Quem bebe dessa água, logo logo se vicia. Quem planta nesse chão, se estabelece e se procria. Vem na batida e na escuta dos ruídos da floresta, como o velho Pimentel, pois a cidade tá em festa. Traga os pandeiros, atabaque, benibais, tatuapé, tira a roda e invoca os ancestrais. Rondônia tem o cara batuque e tem guerreira no resgate da cultura afro-indígena brasileira. Desfaz a arapuca, pega o trecho pela estrada, Bacurau que sai à noite E também tá na caça. o clima por aqui é cabuloso, é diferente. A ladinagem anda solta, pega Pega o beco e segue em frente. Vai, vai. E pega o beco e segue em frente. A brisa da cidade vem de mim, traz alegria. Vejo nascer esperança nos trilhos de Maria. Quem bebe dessa água, logo logo se vicia. Quem planta nesse chão, se estabelece e se procria. A brisa da cidade vem de mim, traz alegria. Vejo nascer esperança. Conexão começou a se politizar e alguns membros do Conexão depois saíram, formaram outros grupos, e aí chegou a ideia da gente montar uma organização que representasse todos esses grupos aqui de Porto Velho. No caso, a organização foi o MH2O, que é o Movimento Hip Hop Organizado de Rondônia, muito influenciado pela galera de São Paulo através do LF, que era na época era o vocalista do DMM, que assim como Racionais, tá aí DJ1, Nelson Triunfo, foram os caras que são ícones, né, até hoje na cultura hip hop. Então o LF veio aqui para Porto Velho, trouxe a proposta do MH2O, a gente aderiu à proposta e aí formou o MH2O. E o braço jurídico do MH2O era a ACRO, que era a Associação Cultura de Rua, porque a gente tinha o entendimento que o MH2O não poderia se institucionalizar, mas o movimento precisava de um braço jurídico para poder captar recursos, né, e tocar os seus projetos. E aí veio a ideia de criar a ACRO, que era a Associação Cultura de Rua, que era o braço jurídico do MH2O. Depois, com o passar do tempo, a gente, eu digo alguns grupos, começaram também a perceber que o MH2O já estava esgotado a proposta dele. Então veio a ideia de se criar o MHF, que é o Movimento Hip Hop da Floresta. Alguns fatores externos colaboraram muito para isso, né? E aí eu recordo aqui do movimento Mangue Beat, né, lá com o Chico Sainz, a própria proposta do governo do Acre, né, do governo da floresta, a proposta da florestania. O movimento começou a se aproximar com algumas ONGs ambientalistas, algumas ONGs indígenas. Aí eu destaco a Canidé, a Rio Terra, a Ecoporé, a Adaçaí. Então o movimento começou a incorporar na sua agenda de luta a questão ambiental e assumir também e tentar fazer um resgate da identidade amazônica, né? Então aí entra o personagem, não o personagem, né, mas o ribeirinho, o caboclo, o indígena. E agora, mais recentemente, o MHF também está assumindo uma nova agenda de trabalhar com os quilombolas do Vale do Guaporé. Foi nascendo aos poucos uma ideia de mudar um conceito que seria, ao invés de ser movimento hip hop organizado, nós precisávamos ter uma identidade. Organizado como? De que forma? Aí nós começamos a pensar, se a gente está numa floresta, a gente está num lugar que é rodeado por
maior floresta tropical, né? Porque a gente faz um movimento que a gente possa estar nos valorizando como um caboclo, como um morador mesmo daqui, né? Tirando um pouco essa coisa do centro-sul, né? Que a gente acaba fazendo isso na música, no plano da arte, acaba se deixando se influenciar por que vem de fora. Então, nós resolvemos criar essa identidade nova, que é esse conceito de florestania, né? Que chama florestania, que é pensar como floresta, como o povo daqui mesmo, o povo da Amazônia, né? Porto Velho, da beira do rio. Aí surge a ideia MHF, que é o F de floresta, né? Aí veio o F de floresta para mudar esse conceito novo aí. Não adianta correr, você não vai escapar. Sou teu pior pesadelo, aí vou te pegar. Tem algo chegado, os amigos conto nos dedos. Dou valor pra aquele que comigo é verdadeiro. Chega de erro, né? Agora é só aceito. Eu tenho o dom de descobrir alguns segredos. E o meu lema é de pai, como disse Racionais. Você não bota uma fé, mas eu vou atrás. E se eu vou atrás, Deus vai na frente, me guiando, me mostrando o caminho e também me auxiliando. Quem me convidou para entrar no movimento, quem me convidou para chegar, para me aproximar do movimento foi o Rodrigo, né? O RDG, chama de RDG. E assim, já entrei, montei um grupo de mulheres no hip hop, era um grupo de rap feminino, né? Assim, na época, até hoje, assim, é uma coisa bem inédita aqui em Porto Velho, porque a gente tem pouco registro de mulheres que cantaram, que iniciaram no rap, né? E eu fui uma dessas primeiras a estar iniciando o rap feminino aqui em Porto Velho. E acho que até no estado, né? Aí, assim, depois o grupo foi se desfazendo, né? Algumas meninas sumiram do grupo. E aí a gente juntou a ideologia feminina com o Atitude Central e formamos uma família, né? Que até hoje a gente se apresenta com o nome de Família Atitude Central, né? Que é a junção dos dois grupos. O MH2O era um movimento assim, mais parecido com os demais do Brasil, não seguia essa característica que o MHF segue agora, né? Que é assim, trazer mais essa preocupação da parte ambiental, entendeu? Colocar isso nas letras, colocar isso na dança. A gente não tinha muito essa preocupação, então assim, a gente imitava muito o hip hop de São Paulo, né? Assim, a maioria dos estados fazem isso, né? Porque São Paulo assim, foi o berço do hip hop, assim, que o hip hop chegou no Brasil, né? Se instalou primeiro em São Paulo para depois ir para as demais cidades. Aí então a gente fazia isso, o MH2O era uma cópia dos outros movimentos, né? E o Ideologia Feminina, ele pegou essa fase do MH2O, o movimento hip hop organizado. Aí assim, quando surgiu o MHF, a gente já estava com a família já formada. E, assim, a gente começou a modificar as letras, começou a modificar as vestes, assim, a nossa discussão foi mudando, assim. Eu posso falar que assim, a maior base que eu tenho de discussão política foi feita assim, eu adquiri dentro do MHF. Ele executa bastante projetos, né? Aí, assim, a FAC é um dos grupos que está mais ativo na realização dos projetos. Tipo, a gente teve o Ecomanos, né? Que foi um projeto em que os meninos falavam sobre a Agenda 21 nas escolas. A gente teve o Hip Hop Convida, que a gente conversava, assim, apresentava o hip hop para os alunos, né? E falava um pouco sobre doenças sexualmente transmissíveis, drogas, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, assim, a FAC ela vem contribuindo muito com isso dentro do MHF, né? E, assim, contribui também com as letras, né? Porque, assim, a gente também tem essa preocupação de estar regionalizando as letras, né? Tá colocando tudo do que é Rondônia, do que é o Norte nas letras. E, assim, essa é a proposta do MHF, né? Que é elevar a autoestima caboclo, né? É tá fazendo o hip hop que tenha realmente a cara do Norte. O MHF, na verdade, ele foi uma forma, que a gente começou a pensar, né, em trabalhar
o movimento, o hip hop. A gente já trabalhava o hip hop, mas assim, sempre com a mesma visão que tem o globo do hip hop, né? Trabalhando assim, com as mesmas características na batida das batidas norte-americana, ou então puxando muito assim para o hip hop de São Paulo, entendeu? Mais da parte do Sudeste. Como a gente vive numa realidade totalmente diferente dos cenários que o pessoal do hip hop, da cena do hip hop em São Paulo é diferente da nossa, a gente começou a pensar uma nova filosofia de estar trabalhando o hip hop na Amazônia, entendeu? Fazendo como? Fazendo do hip hop também um meio de expressar assim, a nossa opinião em relação ao que está acontecendo com a Amazônia. Do MHF para nós foi muito importante porque é o seguinte, se fosse uma época atrás, eu hoje em dia dando entrevista para ti, eu tava com uma touca preta, com um cordão de lata no pescoço, que às vezes no sol quente chega, queimava o meu pescoço, queimava o pescoço e ficava aquele azulzão assim, com aquelas blusas de oca até aqui e tal, aí falando gíria de São Paulo, tá ligado, mano? Mano, sangue no zóio e tal, velho. Aí não, aí com a criação da MHF a gente quebrou isso, né? Porque o hip hop já vem né, de uma origem já de fora, né? O hip hop já vem de fora. Aí a gente tava copiando os São Paulo, né? Tava imitando os paulistas, que os paulistas imitavam os caras lá de fora, dos Estados Unidos e tal, onde seja. Aí então o que a gente era? Na verdade a gente descobriu que a gente era Xerox da Xerox, né? A gente imitava um hip hop, que imitava outro, que imitava outro. Aí com a criação do MHF não, mudou totalmente, até o jeito de cantar. Antigamente a gente cantava muita gíria de São Paulo, né? Hoje não, hoje a gente fala mais gíria local, umas rimas regionais, uma música mais regional, a junção de rap com boi bumbá, a junção com maracá, com marabaixo, entendeu? A ideia do hip hop, então, pra nós, ele abriu mais os nossos horizontes. O projeto Hip Hop Convida, que a gente fez com a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação, que era levar o hip hop para as escolas, mas também trabalhar algumas temáticas sociais, né? E também de saúde pública, no caso DST, AIDS, drogas, violência urbana, Estatuto da Criança e Adolescente. Então a gente dava palestras e ao mesmo tempo fazia apresentações e oficinas nas 4 linguagens do hip hop: break, o rap, o grafite e o DJ. O outro projeto que o MHF tocou foi o quarto Festival de Hip Hop da Floresta, um evento grande, que foi uma semana de atividades, desde shows, oficina, mostra de cinema. Veio gente do hip hop de todas as regiões do país, principalmente da região norte. A gente trouxe o Racionais a segunda vez, a gente já havia trabalhado, né, tinha promovido um show já com Racionais MCs, e no quarto Festival de Hip Hop da Floresta eles encerraram o festival com esse show com a gente, que eles fizeram lá na Nautilus. Além desses projetos, vários trabalhos também em Semanas da Consciência Negra, e agora o último projeto do MHF foi o projeto Território Madeira Mamoré. Esse projeto foi uma articulação de várias ONGs ambientalistas, financiado pela WWF Brasil. O papel do MHF nesse projeto era mobilizar a juventude referente à temática de meio ambiente e promover discussões acerca dessa temática. E aí a gente aproveitou a chamada da Conferência Nacional de Juventude e optamos em realizar conferências livres com o tema meio ambiente, focando a questão dos grandes empreendimentos aqui em Rondônia, especificamente o
Complexo do Madeira, que são a construção das 2 barragens, a proposta de hidrovia do Madeira e também, de certa forma, o gasoduto. Então a gente fez 5 conferências, uma em Porto Velho, envolvendo jovens urbanos, não só do hip hop, mas jovens urbanos, uma na comunidade de Cujubim, aqui no Baixo Madeira, também no Baixo Madeira, na Resex do Cunhã, a gente fez também outra conferência, uma também envolvendo 2 comunidades indígenas, a da Rio Guaporé e Sagarana, né, no município de Guajará-Mirim, e depois a gente pegou representantes dessas comunidades e realizamos uma grande conferência aqui em Porto Velho, chamada Conferência Índio-Riberiferia. Então esse foi o papel nosso do projeto do território Madeira Mamoré. Além disso, a gente é o primeiro ponto de cultura de Porto Velho, que é a gente foi contemplado em 2005 com o projeto Ponto de Cultura, que nada mais é do que trabalhar a cultura digital, né? Então, se a gente ganhou um kit multimídia, a ideia é produzir vídeos, pequenas mídias como vídeo, produção musical, projetos gráficos. Então, o kit já está instalado na nossa sede provisória e a gente vai começar agora a fazer as oficinas e começar a fazer também a produção. A gente fez um trabalho com eles sobre a Conferência da Juventude, que eles foram na terra indígena e fizeram uma conferência junto com os índios. Né? Foi a primeira vez que tinha uma conferência dessa com povos indígenas, então isso foi feito junto com a MHF. Eles fizeram e a gente participou, foi um trabalho de parceria. Depois eles contribuíram com a gente num trabalho que a gente está fazendo de formação em marketing e comercialização com os índios em Sagarana e no Rio Guaporé. E eles têm atuado na discussão das políticas públicas junto com a gente, né, tanto para a questão ambiental como a questão da hidrelétrica do Madeira, as unidades de conservação e as terras indígenas. Porque é uma proposta diferente, né? Eles têm um foco na juventude e eles têm um diferencial que é trabalhar como trabalhar a questão da identidade com uma visão tanto do que se tem na área urbana, na cidade, né, com a questão da manutenção da floresta. Isso é um grande diferencial, né? Trazer esse olhar em cima da floresta com alguém que vive na cidade. Então eles fazem essa troca dos 2 conhecimentos. Eles conseguem fazer um intercâmbio entre essas 2 identidades em busca da identidade amazônica, né? Até porque nós na região somos muito esmagados pela cultura que vem de fora. E eu acho que a proposta do MHF, eles fizeram o que eu chamo de uma antropofagia de todo o conhecimento que eles vêm dessa formação um pouco do movimento hip hop americano, mas eles fazem todo um processo antropofágico, né, para a identidade amazônica. Isso para mim é o maior diferencial deles. Trabalhamos com a MHF em oficinas, né, de comunicação, oficinas deles de discussão de contexto, por exemplo, socioambiental e político local, né? Então o MHF tinha um papel super importante na parte de mobilização dos jovens, né, de jovens e especialmente público da periferia urbana, com quem eles têm muita identidade. E provavelmente, no caso das hidrelétricas, seja a população, as pessoas que mais irão sofrer com todos os impactos socioambientais que vão acontecer. Então o papel deles era de fomentar, tinha vários, né, assim, mobilização, fomentador da discussão,
referência para a juventude enquanto movimento que representava politicamente o pensamento dessa coletividade. O MHF tem um papel muito importante nessa interlocução com esses outros atores sociais que às vezes ficam à margem, né, dessas discussões todas, e muitas vezes são as pessoas mais impactadas por conta de todas essas mudanças. Então o MHF tem a linguagem, tem identidade com esse público. A brisa da cidade verde me traz alegria, vejo nascer esperança nos filhos de Maria. Quem bebe dessa água, logo logo se vicia. Quem planta nesse chão se estabelece. O movimento, quando ele se apresenta hoje, antigamente era cada um por si e Deus por todos, né? Então, como o movimento tem vários grupos, então cada grupo tem sua vida própria, mas quando a gente é chamado para fazer alguma participação, para fazer palestras, a gente não leva o nome do grupo em si como singular, mas sim a gente pensa trabalhar o plural. E como eu já falei, a gente trabalha o movimento hip hop da floresta. Dependendo de determinados shows, dependendo do tempo que a gente tem para fazer uma apresentação, a gente se prepara antes, pensa num show, todo mundo junto, e vai lá e apresenta, né? Não é ação popular, não é família atitude central, não é ZL Breaks, é movimento hip hop da floresta. A gente junta todo mundo, prepara o show e faz essa apresentação para o público. A gente teve um projeto chamado Novo Rumo de Vida, que era um projeto que a gente trabalhava na casa do adolescente com jovens infratores, adolescentes infratores, né? Trabalhava com arte e educação, tratando também com esse foco do hip hop, utilizando as artes do hip hop como forma de sustentabilidade. De você utilizar a criatividade que você faz, o rap, para escrever a letra de rap, para trabalhar publicidade, para pensar outras coisas. A dança como forma de você estar trabalhando isso nas artes cênicas, de uma certa forma. E o grafite como artes plásticas mesmo. E isso sempre com foco para o desenvolvimento socioeconômico das pessoas. Né? Um outro trabalho que a gente também teve e a gente executou dentro das escolas foi o projeto chamado Ecomanos, que era os manos da ecologia. Nesse projeto a gente trabalhava o plano diretor, né, participativo, o Estatuto das Cidades, que é um documento feito pelo Ministério das Cidades, e a Agenda 21 local, né, que tratava a questão da ecologia e de que forma que a gente diminuía a nossa pegada ecológica em relação ao meio ambiente, da forma que a gente trabalhava com os alunos, era a forma que esses alunos diminuíam a questão de lixo, de como que você tratava o meio ambiente melhor. Né? Então esse era o projeto Ecomanos. E assim, esse projeto foi executado em várias escolas do município, com grêmios estudantis, com representantes de classe, né? Então foi um projeto bem interessante. O hip hop ele vem discutindo já há um tempo montar uma cooperativa de serigrafia e malharia para vender a grife do movimento, para divulgar isso, né? E a ideia dessa cooperativa é que ela não envolva só os jovens atuantes do movimento, mas as famílias também, porque muitos jovens têm suas mães que costuram, que tratam nessa área assim, então a ideia nossa é de estar montando essa cooperativa para manter a sustentabilidade do movimento. Tem a discussão da rede índio-periferia, que isso já desencadeou a partir do projeto Território Madeira Mamoré, e aí é uma solicitação desses jovens que a gente lidou, que são jovens ribeirinhos e indígenas principalmente, para a gente estar criando essa rede de discussão, mantendo uma rede de discussão entre esses jovens para tratar as especificidades de juventude, né? Com foco no foco na área ambiental e os impactos que as construções dessas hidrelétricas que estão chegando aqui na nossa cidade vai estar afetando a nossa vida. E uma outra coisa que a gente tem para o futuro também é a construção da sede do movimento hip hop da floresta, que o hip hop ele foi contemplado como ponto de cultura, e a gente precisa estar tendo uma sede, de preferência dentro da periferia, aqui na Zona Leste, para a gente estar divulgando nossos espaços, para a gente estar podendo agregar muito mais jovens para essas nossas fileiras, né? Então, assim, a gente entende o hip hop para a gente é quase que como uma religião. Né? Então, o hip hop da floresta é tudo isso. Quem bebe dessa água, logo logo se vicia. Quem planta nesse chão se estabelece e se procria. A brisa da cidade verde me traz alegria. Vejo nascer esperança nos filhos de Maria. Quem bebe dessa água, logo logo se vicia. Quem planta nesse chão se estabelece e se procria. E cara pálida, segura que lá vai fechada. Da nossa aldeia, ADF não te erra, se prepare, vai. Proteja seu império urbano, guerreira até a morte, da tribo hip hop, regional,